A paz do Senhor Jesus, querido. Estamos aqui para mais um devocional e eu quero falar com você neste momento sobre duas maneiras de enxergar a vida, duas maneiras de enxergar as circunstâncias ao nosso redor. O primeiro texto que eu quero usar para que a gente possa refletir nisso está em Números capítulo 13, em um relatório quando os 12 espias que Moisés enviou para conhecer a terra prometida voltaram. Este é parte do relatório desses espias e olha o que eles disseram. Também nós vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, nós servimos a um Deus de promessas, a um Deus que nos prometeu inúmeras bênçãos, um Deus que nos chama a sair do Egito, a viver em uma terra prometida, e essa terra prometida hoje ela é espiritual em Cristo Jesus, em quem nós temos toda sorte de bênçãos, em quem nós temos a nossa herança. Agora, em meio a essa caminhada, nós vamos enfrentar muitos gigantes, muitos desafios, e diante dessas circunstâncias, existem duas maneiras de nós nos comportarmos. Nós podemos colocar, assim como esses homens, colocar os nossos olhos nas dificuldades e nos problemas, ou nós podemos, com os olhos da fé, enxergar o milagre, enxergar a provisão, enxergar a intervenção divina. De 12 espias que foram enviados em uma missão de reconhecimento à terra de Canaã, 10 deles voltaram com a visão muito pessimista, com a visão muito limitada, ou por que não dizer muito realista da vida. De fato, a vida é assim, e nós estamos cheios de gigantes, e na visão desses 10 homens, esses problemas são insolucionáveis. Esses problemas, esses gigantes são indestrutíveis, mas Deus nos mostra nessa história, a Bíblia nos mostra nessa história que havia um remanescente, Josué e Caleb, que conseguiram enxergar por trás dos gigantes. Josué e Caleb que conseguiram enxergar o problema, mas ver um Deus que era maior do que o problema. A incredulidade, ela nos mostra apenas um problema, mas a fé, ela considera a circunstância, ela considera a dificuldade, mas ela também considera o Deus que nós servimos. A fé, ela não ignora as circunstâncias que nós vivemos. A fé não ignora os gigantes aos quais nós enfrentamos. A fé não ignora as limitações a qual nos encontramos, mas ela vence essas circunstâncias. Ela vai além dessas circunstâncias. Talvez você, neste momento, se encontra olhando apenas para o tamanho das dificuldades. Você tem olhado apenas para o tamanho dos problemas, dos desafios ao seu redor. Eu quero te encorajar, assim como estes homens, a olhar por trás e conseguir enxergar Deus sendo maior do que tudo isso. A Bíblia é um livro de histórias de homens que enxergaram o milagre acima do problema, enxergaram a intervenção divina. Um grande exemplo disso nós temos na Bíblia a história de Abraão, o pai da fé, e Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Agora o versículo 19 diz que, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade de Sara avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Esse é um claro exemplo do que nós estamos conversando. O versículo 19 diz que Abraão não se enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu corpo, embora levasse em conta as circunstâncias. Se você, assim como Abraão, olhar para o redor, você vai ver um monte de limitações. A fé não ignora. A Bíblia diz que Abraão levou essas coisas em
conta. Mas Abraão viu também a Deus. Abraão levou o versículo 21, a Bíblia 20 e 21 diz que ele não duvidou, porque ele confiou que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Eu quero te desafiar nesse momento, acima da circunstância, dos problemas, eu quero te desafiar a enxergar Deus. Eu quero te desafiar a enxergar a intervenção, o milagre, o clamor divino sendo respondido, assim como os discípulos em meio a grande tempestade enxergaram Jesus vindo de encontro a eles, assim como Abraão em meio a todas as limitações não deixou a sua fé se enfraquecer, antes mesmo que ele levou em conta o seu corpo e a idade da sua esposa, a Bíblia diz que ele se fortaleceu, dando glória a Deus, porque ele confiou que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E eu quero dizer para você que, embora as circunstâncias talvez pareçam desfavoráveis, enxergue Deus acima das circunstâncias. Mais uma vez, a incredulidade nos mostra o problema, mas a fé nos mostra Deus. A fé nos mostra sim um problema, mas um Deus grande e poderoso, que é maior do que todas as circunstâncias. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre nossas vidas essa fé inabalável, essa fé que habitou nesses espias, ó Pai. A Bíblia diz que Josué e Caleb herdaram as suas promessas porque perseveraram em servir ao Senhor. Eles foram capazes, ó Pai, de enxergar a vida de maneira distinta das pessoas de sua época. Eles foram capazes de enxergar a vida de maneira distinta da maioria. Eles enxergaram a vida com os olhos da fé. Nós podemos enxergar a vida com os olhos dos problemas, os olhos das circunstâncias, os olhos naturais, mas o apóstolo Paulo diz que nós não podemos atentar naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro. Antes os nossos olhos devem estar naquilo que é eterno, porque isso é aquilo que é invisível, porque aquilo que é invisível é eterno. As suas promessas que se cumprirão sobre nossas vidas, ainda que nós consideremos as nossas limitações, as suas promessas são maiores do que as nossas limitações, são maiores do que as nossas dificuldades, e por isso eu clamo pela intervenção do Senhor nessa vida, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe.